se, assim como eu, você também ama ler, fica nesse vídeo que ele é pra você. Eu vou te contar 3 dos últimos livros que eu li e que eu amei ter lido, e eu vou recomendar aqui pra você e te contar por que eu gostei tanto assim. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta da criança interior, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento de um jeito profundo, verdadeiro. E agora vamos direto ao ponto, vamos aos livros. O primeiro livro que eu quero recomendar para você se chama 10% Mais Feliz, é de um jornalista chamado Dan Harris. E por que eu amei esse livro? Ele já é mais antigo, mas eu só conheci esse livro esse ano, uma pessoa me indicou, na verdade eu não lembro se foi um amigo, uma seguidora, mas alguém me falou desse livro e eu falei, tá aí, senti uma conexão, achei que nem pelo título, mas pelo que estava escrito atrás do livro, porque eu sempre dou uma olhada no Google, né, pra ver a contracapa, ver ali o que tá escrito, e eu achei muito legal. E o que estava escrito mais ou menos? Falava justamente sobre... Na verdade, o livro é sobre meditações para pessoas céticas, preocupadas, ansiosas ou hiperprodutivas e tal. E nem é tanto o meu caso hoje em dia, já foi muito, 100%, mas não é tanto o meu caso hoje em dia. Mas eu achei interessante que o trechinho que eu li falava muita vulnerabilidade dessa pessoa que escreveu, que é o jornalista Dan Harris. Muitas vulnerabilidades, muitas histórias assim da vida pessoal dele. E eu falei, cara, é desafiador fazer isso, porque no meu livro eu também escrevi várias das minhas vulnerabilidades, várias questões assim pessoais, né? E é desafiador você ler e depois você reler 20 milhões de vezes na revisão do livro, né, na etapa mais final. Então eu falei, tá aí, achei interessante e fui ler. E eu li, se eu não me engano, em 3 dias, porque também não é um livro muito grande, muito longo. Eu li em 3 dias porque realmente é puro storytelling, né? É uma contação de história mesmo, então... E o cara é jornalista, então ele deve ser bom fazendo isso. E realmente ele fala várias histórias da vida dele, muitas vulnerabilidades e uma coisa muito humana, assim, sobre hiperprodutividade, sobre tenho que chegar lá. E eu já vivi muito esse estresse, essa comparação e essa competição, às vezes não só comigo, com os outros, mas muito comigo, de, cara, tem uma meta, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser bem-sucedida, etc e tal. E ele vivia assim, e era muito estressante. E ele era uma pessoa extremamente cética, e aí ele vai contando no livro a jornada dele em relação à meditação. Eu não vou falar mais do que isso para não dar spoiler. Mas, enfim, é uma leitura que, se você quer se enxergar em outra pessoa, enxergar que o outro ser humano tem várias questões, desafios e vulnerabilidades também, e que de repente sua vida nem tá tão estressante assim, né? Então, acho que vale a pena a leitura. Agora vamos para a segunda dica, que, assim, foi um dos livros que eu acho que desse ano eu já li dezenas de livros, devo ter lido uns 30 livros esse ano já, porque realmente eu leio muito. Mas esse, sinceramente, eu acho que ele tá em número 1, assim, ele foi um dos que mais me marcou. E ele se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da terapeuta Lori Gottlieb. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo, mas eu acho que é esse. E também uma história muito humana, muito real. E por ser terapeuta, eu, assim, me enxerguei no livro, me identifiquei muito. Falei, meu Deus, como assim? Parece que eu escrevi também esse livro. Então, é um livro muito humano também. Olha só, já parece com o primeiro, né? Nesse aspecto. Eu realmente gosto muito de ler histórias reais, de ler pessoas reais, de ler histórias de vulnerabilidade, e realmente esses dois, eles falam disso. O Talvez Você Deva Conversar com Alguém é um livro que te faz rir, porque ela é muito bem-humorada, ela tem uma escrita bem-humorada, muito inteligente, um humor inteligente, ao mesmo tempo te faz chorar, porque ao longo do livro ela conta a história de alguns pacientes dela, claro, né, com muitas modificações, etc, mas ela conta a história de algumas pessoas que ela atendeu, e é aquilo, né? É como se você tivesse, mesmo se você não é terapeuta, é como se você estivesse entrando numa sala de terapia, né? Um pouquinho. Então, você fica sabendo de coisas bem profundas da vida de alguém, e você vê as pessoas tendo o seu tempo de se abrir ao processo terapêutico. Então, pra mim, é uma leitura
fundamental para todo mundo, mas ainda mais para quem quer ser terapeuta ou quer ser psicólogo um dia, ou já trabalha com isso, ou tem essas profissões, mas está com medo de se colocar em prática. Eu acho que esse livro pode ajudar muito e trazer muita inspiração. E o terceiro livro, que foi um dos livros também que eu gostei muito de ter lido esse ano, é do autor Deepak Chopra, que nem preciso falar, né, porque ele virou um guru, é muito conhecido, não só na Índia, como no mundo inteiro. E o Deepak Chopra tem muitos livros, mas muitos best-sellers, mas um deles se chama Você Tem Fome de Quê? E esse livro foi um livro que eu conheci, se eu não me engano, em 2020, no iniciozinho do ano, porque acho que alguma cliente ou alguma aluna, não lembro, estava lendo esse livro e comentou que tinha achado muitas coisas parecidas com o que eu falava. E na época eu botei na minha lista, eu tenho uma lista enorme entre as listas de espera para leitura, né? Então tem uma lista enorme de livros. E esse era um livro que tinha ficado lá. E aí, esse ano, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada na minha lista, qual que eu quero ler agora e tal. Eu sempre leio uns 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, eu não. Eu realmente me desligo quando leio um, me desligo dos outros, consigo me focar naquele. E aí eu vi esse e falei assim, tá aí, vou ler porque fiquei curiosa com aquela história, né? Tem a ver com o meu trabalho. E é impressionante como tem a ver com o meu trabalho, eu não imaginava isso, que é sobre você ter mais consciência, menos julgamento, mais acolhimento de tudo. Acolher seus sentimentos, acolher seus pensamentos, acolher suas vontades. E o que eu achei muito maravilhoso é que me pareceu uma ideia que talvez para quem está no autoconhecimento há muito tempo não é tão disruptiva assim, mas para muitas pessoas, porque, vamos lá, eu tenho clareza que eu vivo numa bolha e talvez você aí também saiba disso, né? Se a gente faz terapia, busca autoconhecimento, lê um monte de livros, a gente está, de certa forma, numa bolha sim. Então, pra gente, talvez, a ideia de que a gente não tem que viver de dieta e lutar contra a fome, lutar contra a comida, que a comida é um estresse, etc., pra gente, talvez isso já faça sentido, mas pra maior parte das pessoas isso ainda não faz sentido. Elas, infelizmente, ainda não pensam assim. Elas, infelizmente, ainda estão movidas por uma sociedade extremamente materialista, extremamente capitalista, onde quer que você consuma industrializado sem pensar. Então, o livro, ele vem falar sobre a gente se tornar cada vez mais consciente do nosso comer, consciente também dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E eu achei uma leitura maravilhosa. Eu já sofri muito, muito, muito mesmo com autoestima, não só autoestima, mas também com autoimagem, de me cobrar ser mais de um jeito, menos de um jeito, de tinha que ser mais assim, menos assado. E hoje é uma coisa muito mais leve na minha vida. Ainda tenho certeza que ainda há coisas para trabalhar, camadas para desconstruir, isso eu sei, mas é uma coisa muito mais leve, um pouco mais integrada, não é totalmente integrada, mas um pouco mais integrada. Se eu tivesse lido talvez esse livro há 10 anos atrás, talvez ele tivesse me ajudado muito, muito, muito mais, porque eu precisava muito, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, talvez eu não estivesse pronta para enxergar os benefícios dele e aí passaria batido e falaria, impossível que uma pessoa vai se alimentar bem, vai escolher se alimentar saudavelmente só com a mente, só com consciência, né? Só com presença, não dá. E ele fala muito sobre isso, mas ele também dá muitas estratégias práticas e ele deixa claro o quanto termos momentos de meditação, de introspecção, de silêncio é fundamental para a gente escolher uma vida mais saudável. Isso é fato, eu sinto muito essa diferença na minha vida, porque quando você está em práticas de introspecção, você aprende a se observar. Então, você não sai comendo desvaradamente sem pensar. Você se observa naquilo e você vai percebendo também os sinais do seu corpo. Enfim, não vou falar muito para não dar mais spoiler do que isso, né? Mas eu espero que, se esse é um tema que te ronda e que também é importante para você, que você aproveite essa dica e procure esse livro. E fico por aqui. Tem muitas outras dicas de livro lá no meu Instagram, porque sempre que eu tô lendo eu deixo lá nos stories também. Nos stories tem muita vida real, vulnerabilidade acontecendo. Então, se você não acompanha, pode começar a acompanhar lá no meu Instagram também. Vou deixar aqui embaixo para você saber qual é.
Olha, fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Me conta se você já leu 1, 2 ou 3 desses livros que eu indiquei, ou se você não leu nenhum, por qual você sentiu vontade de começar. Me conta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!